Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos, vamos aproveitar que estamos em pé. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de Moisés, Levítico, capítulo de número 6. Livro de Levítico, capítulo 6, vamos ler do versículo 8, que nos diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e os seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá as suas túnicas de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto a este. Depois despirá as suas vestes, e porá outra, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Podeis assentar, meus queridos irmãos. Eu quero, nesta oportunidade festiva do meu coração, agradecer a Deus pela vida de cada um de nós que aqui estamos, e em especial a vida do meu pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e também o meu pastor presidente, pastor Duelito Costa Júnior, pastor da CGDB, a quem temos uma estima e um carinho muito grande. Trago um abraço especial da nossa igreja em Araçatuba, que muito os recorda das vezes que por lá passaram para nos abençoar. Deus abençoe grandemente. Também quero desejar a todos os nossos companheiros que tenhamos um 2021 com saúde e com presença de Deus. Louvo ao Senhor Deus pelas vidas dos nossos preletores que antecederam na parte da manhã, trazendo substanciosas ministrações ao nosso coração, que muito falou, que muito deixou, legados que levaremos para o nosso ministério e para a nossa vida pessoal e particular. Meus queridos irmãos, sei desse teste paracardíaco que a mim foi dado nesta tarde, de trazer aos senhores uma reflexão bíblica. Também reconheço a minha tão pequena possibilidade de contribuição. E eu gostaria de, junto com os nossos irmãos, pensar em algo que está no meu coração, não fugindo da temática que começou pela manhã, aonde estamos celebrando nesta reunião a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu não quero fugir-me deste assunto que começamos pela manhã com os outros preletores que aqui estiveram. E eu quero ser breve naquilo que desejo transmitir a todos nós sobre princípios para arder no fogo do Espírito. Meus queridos irmãos e amigos, sei que todos nós somos pentecostais.
temos a doutrina pentecostal como pináculo inamovível de nossa fé. E também sei do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Sou consciente de que chegamos até aqui por obra e graça da atuação do Espírito Santo. Sem Ele, não teríamos chegado, não teríamos conseguido. Sem Ele, quem sabe, seríamos até mesmo dados mais a um clube social, a um momento de confraternização, apenas isso. Mas Ele é que faz toda a diferença. É Ele que nos tem dado o norte para que possamos desempenhar a obra que uma vez foi confiada em nossas mãos. Louvamos a Deus e louvamos a Ele, porque ainda não olhando para as nossas deficiências e incapacidades, Ele tomou a dianteira para usar-nos apesar de nós. E ainda assim, estamos nós fazendo esta obra, por graça de que um dia Ele colocou sobre nós a sua presença e o seu poder para fazê-la. Portanto, meus queridos irmãos, creio que a minha reflexão, ela não é estranha aos senhores. Creio que todos nós temos abalizamento sobre aquilo que pretendo aqui esboçar. Também não quero dizer aos senhores que me encontro em um nível acima dos senhores. Ao contrário, creio que sou apenas um canal nesta tarde e que os senhores, junto a mim, estamos no mesmo barco e queremos fazer o melhor que podemos e sabemos para o reino de Deus. Por muito tempo, nós lutamos para santificar a nós mesmos. E esquecemos que a santidade, ela é um presente de Deus. Assim como nós exercitamos a fé para a salvação, nós precisamos exercitar a fé para a santidade em Cristo Jesus. E é Ele que nos outorga a santidade. Aquela santidade original. Em Cristo somos santos. E daí então, nós passamos a viver os princípios para a permanência da santidade. E aquilo que nós, na nossa jornada, desconhecemos e que, quem sabe, praticamos de uma forma não tão coesa com aquilo que a Bíblia apresenta, o próprio Espírito Santo, na nossa jornada, revela-nos aquilo que estamos fazendo fora do eixo. E então nós nos arrependemos e viemos para o lugar que Ele assim tem estipulado. Então este presente é um presente dado pelo Espírito Santo, mas mantido por nós. Eu e você temos a responsabilidade de manter a santidade. A santidade, ela acontece da mesma maneira como cremos em Cristo e cremos para a santidade. É por isso que declaramos com o mesmo teor e vigor que somos salvos em Cristo e que somos santos em Cristo. Então tudo aquilo que temos no pacote da salvação é por fé e é em Cristo. Fora de Cristo não temos, e sem a fé jamais vamos desfrutar. Nós precisamos entender que não é pela nossa força que podemos ter a santidade, mas é simplesmente por uma operação total do próprio Espírito Santo, nos tornando santo em Cristo Jesus. Então nós nos tornamos santos e agora vamos viver esta santidade. Não é pela nossa força, não é pelo nosso conhecimento, nem pelo nosso intelecto, que nos tornamos um pouquinho mais santo ou um pouquinho mais apreciado por Deus. Tudo na vida cristã vem pela fé. E o próprio Espírito Santo
ele passa a ter um contato conosco através da fé. Então, no mundo de Deus, tudo se move por palavra e fé. Palavra e fé. Nós soltamos a palavra e a fé subordinada àquela palavra faz com que se materializa aquilo que falamos. Mas não é qualquer coisa. São coisas direcionadas pela Bíblia Sagrada e pela mente de Cristo que em nós está. Agora, meus queridos irmãos, voltando ao nosso texto, que é um texto que trata sobre a procedência, como oferecer o holocausto. O livro de Levítico, este livro é um manual para a família de Arão, a família sacerdotal. E os levitas tinham por obrigação ter um conhecimento, mas bastante profundo daquilo que eles deveriam fazer. Porque qualquer atitude ou qualquer objeto fora de lugar poderia custar a vida de um daqueles ministros. Por isso eles teriam que ter um conhecimento bastante aprofundado em todos os aspectos. E Moisés, sabendo disto, ele deixa um manual completo, que é o livro dos levitas, para que eles possam basear como desenvolver o ministério que a eles fora confiado. Aqueles homens, eles viviam com a vida em um estado de risco. Eles viviam com uma vida em um estado de perigo. Porque quanto mais você aproxima de Deus, mais perigoso fica a tua vida. Quanto mais você se acerca de Deus, mais a exigência de Deus para com você se torna maior. Quanto mais é dado a você, mais responsabilidade você tem. Em algumas pessoas, uma deficiência, um pecado ou um defeito pode até ser relevado por ignorância, mas para aqueles que andam bem próximo de Deus, qualquer mancha pode significar uma rejeição ou até mesmo um entristecimento do coração de Deus. Então andar próximo de Deus, ao lado de Deus, requer uma grande responsabilidade. E nesta tarde estou consciente de que estou falando a homens que estão andando bem próximo de Deus nessa terra. Assim como Pedro andou com Jesus e andou com o Espírito Santo, ao ponto de que a sua sombra ao passar sobre os enfermos o curava, eu creio que a mim e a você é dado um privilégio de andarmos próximo de Deus, portanto a exigência para conosco é maior. E os nossos defeitos, deficiências e pecados, eles resplandecem com mais nitidez. Porque quando você está longe da luz, você quase não percebe as manchas do vestido. Mas quanto mais você se aproxima da luz, mais se vê aquelas manchas que parecia ser oculta aos olhos. As manchas que estavam até desbotadas aparecem. Aquelas manchas pequeninas também aparecem porque você está próximo de Deus. Então nós que estamos em um estado, em um nível, eu quero aqui colocar como nível, em um quanto que superior, nós temos que ter o cuidado de manter-nos sempre dentro daquilo que reza o figurino, o manual da vivência do ministro. E para relacionar-se com Deus, se faz necessário esta santidade. Eu sempre digo que para um cristão comum, Deus exige 100%. E para um cristão a nível ministerial, Deus exige 200%. Se a um cristão comum se exige 1 hora de oração, a um cristão em nível ministerial se exige 2 horas diárias. Então esta é a matemática de Deus para você e para mim. Ele nos chamou. Nós não tínhamos as ideais condições de atender esse chamado.
porém Ele mesmo se responsabilizou de nos mostrar o caminho, de dar o início, e o restante Ele colocou à nossa disposição. Faça isso e você se melhorará um pouco. Glória a Deus. Agora, meus irmãos, o holocausto, ele era todo queimado. Não podia sobrar absolutamente nada. Mas não era apenas chegar e colocar o holocausto ali sobre o altar. Era toda uma cerimônia. Ao começar pelo celebrante, pelo levita, ele tinha que estar vestido com a roupa adequada para aquele momento. E quando terminasse de fazer a oferenda do holocausto, ele tinha que tirar aquela roupa especial da oferenda e vestir uma outra roupa para poder ir levar para fora a cinza do holocausto. O altar, ele tinha que estar ornamentado, e ele tinha que ser feito na forma bíblica. Tinha que ser de pedras toscas, não poderia ser de pedras lavradas. O altar tinha que estar preparado. O sacrifício não era qualquer sacrifício. Não poderia ter mancha, não poderia ter alejume, não poderia estar cego, não poderia estar manco, não poderia ter outras pintas. Então era todo um cerimonial para que aquele sacrifício fosse aceito. O fogo não era qualquer fogo. O fogo que se utilizava para queimar o holocausto era o fogo que um dia Deus havia acendido no altar de incenso. Então o levita entrava até o santo lugar, pegava do fogo do altar de incenso e levava para o altar do holocausto para oferecer o sacrifício que estava sobre o altar. Então era todo um aparato. Isso fala muito de que o nosso Deus é Deus de ordem. Jamais Ele aceita as coisas desordenadas. É por isso que nós contamos sempre com a presença de Deus em nossos cultos, porque os nossos cultos têm ordem, têm decência, e o Espírito Santo se agrada em estar presente quando nós oferecemos esse sacrifício de louvor. Agora, meus queridos, quais era a simbologia para arder o fogo no altar da vida de um cristão, de um obreiro? A nossa vida, ela tem que ser um holocausto. Nós somos ao mesmo tempo o celebrante e a oferta. Oferecer-nos. Paulo fala isso em Romanos capítulo de número 12. Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. O problema do sacrifício vivo é que ele não para no altar. A tendência é fugir do altar. Eu me lembro que no Amazonas tem o iaçá. O iaçá é uma tartaruga pequenininha. E na época em que o rio seca, há uma grande quantidade deles. E então, o amazonense faz uma caieira, uma fogueira, e coloca aqueles animaizinhos vivos. Como não dá para mantê-los vivos sobre a caieira, porque eles fogem, eles agarram uma lata de 18 litros, colocam-os dentro, e amassa a boca e coloca sobre aquele fogo. E o barulho é ensurdecedor, porque os animais querem escapar do fogo. Quando Paulo fala de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, ele está dizendo a você e a mim que não podemos fugir do altar. Não podemos. A tendência é querer fugir. A tendência é querer dar as costas. A tendência é querer abrandar o fogo. A tendência é querer até apagar o fogo para ficarmos ali entre as cinzas. Mas o sacrifício só serve se for oferecido em brasas vivas.
O meu ministério, o teu ministério, só serve se for oferecido a Deus no fogo do Espírito. Aleluia! Agora, meus queridos irmãos, o sacerdote, ele tinha que ter um cuidado de, antes de oferecer o sacrifício, tirar as cinzas. As cinzas, elas simplesmente davam uma notícia: houve fogo ali. As cinzas são a simbologia de um fogo que se apagou, de um fogo que se terminou. Então, se eu quero arder no fogo do Espírito Santo em 2021, eu preciso tirar as cinzas do altar. Tirar as cinzas de ontem não deixa acender o fogo de hoje. Quando pequeno, em Três Lagoas, em casa havia um fogão a lenha. E eu me lembro que toda manhã minha mãe preparava para acender aquele fogão. E tentando acender aquele fogão, tinha que assoprar. E se não tirasse aquelas cinzas e tentasse fazer um fogo sobre as cinzas, quando assoprasse, só faltava ficar cego devido à grande quantidade de cinza que vinha sobre os olhos. Então, se há cinza de ontem, não tente fazer um fogo novo em cima de uma cinza velha. Há muitos que estão lutando para que o fogo acenda novamente. Em contrapartida, Deus está dizendo a você e a mim: tire as cinzas antigas, para que possa haver um fogo novo. Aleluia! O que é estas cinzas antigas? Essas cinzas antigas podem ser as velhas paixões. As velhas paixões. Porque a obra da salvação e do perdão, ela não eliminou de nós todas as coisas, todas as paixões que antes tínhamos. Muitas delas ficaram, e que nós devemos trabalhar com elas. É uma luta cada dia, se desfazer destas velhas paixões. O que mais simboliza essas cinzas? As paixões carnais. As paixões carnais são aquelas que não nos deixam preparar o altar, não nos deixa realmente dedicar as nossas vidas para o altar. Existem coisas que nós priorizamos em detrimento do principal. Para apresentar a Deus, eu muitas vezes fico triste quando se dá a oportunidade a um irmão ou uma irmã em nosso templo para cantar um hino, e ele diz: bom, irmãos, eu não preparei, eu não estava preparado, mas é para Deus mesmo. Isso sem contar quando alguns obreiros, que também param atrás de um púlpito, sem qualquer preparação anterior, e disse: vamos abrir a Bíblia e ver o que Deus tem para nós. E como ele não se preparou, ele fica sozinho, porque Deus não fala em cima da cinza, Deus fala em cima do fogo. A cinza não deixa o fogo arder. Tire a cinza do teu ministério, para que o fogo do Espírito possa começar a arder. Segundo, ao cerimonialista era obrigado a mudar as roupas. Muda as tuas roupas.
A roupa fala muito daquilo que somos. E a roupa revela muito da nossa personalidade. É por isso que nós lutamos com os nossos irmãos em nossas igrejas e congregações, para que eles vistam de uma forma ordenada, para que quando alguém olhar para eles, possam dizer: aí está alguém realmente ordenado. E alguém me disse esses dias: mas Deus não olha, não é para o coração? Eu disse: sim. Então, se Deus olha para o coração... E aí eu voltei para ele e disse: o seu testemunho diante de Deus é o que está no teu coração. O seu testemunho diante dos homens é a tua aparência. É uma via dupla. O homem olha para você e descreve quem é você. Deus olha para o seu coração e sabe quem é você. Agora, aquelas roupas que eles usavam para oferecer o sacrifício, se sujava. E eles tinham que tirar aquela roupa, vestir uma outra roupa para tirar as cinzas. Tire estas roupas que você usou para o sacrifício e que muitas vezes, quem sabe, está manchadas. Coloque outras roupas, a roupa do arrependimento, e leve a cinza para bem longe do altar. Isso fala sobre soluções para velhos relacionamentos. Estamos começando este ano, e nem todas as pessoas estão adequadas e capacitadas para passar com você para este novo ano e ser aquele companheiro ao seu lado. Faça uma eleição de quem realmente significa para o seu crescimento neste novo ano. Nem todo mundo serve para acompanhar a tua jornada. Não seja um Abraão rebocando um Ló em direção à terra prometida. Seja um Abraão portador de uma promessa e de uma convicção de fé para viver bem próximo de Deus. A Bíblia diz que Deus só apareceu a Abraão quando Ló foi embora. O mala do Ló foi embora, aí Deus apareceu. E Abraão disse: se você disser vou para a esquerda, eu vou para a direita. E se você disser vou para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló agarrou e olhou para as campinas e foi em direção a Sodoma. Mas a Bíblia nos deixa Abraão no mesmo lugar. Abraão não foi nem para a direita e nem para a esquerda. Por que será? Porque Abraão precisava do GPS. E quem dava o GPS é Deus. E aí Deus disse: bom, agora eu vou lá falar com Abraão. Abraão, não mude, a terra aqui é tua. Não saia, a bênção tua está aqui. Aquele que te atrapalhava já foi. Aquele que estava te impedindo já foi. Esteja disposto a abrir mão de pessoas que não venham somar no teu ministério. Esteja disposto a colocar estas roupas sujas e velhas em outro departamento, mas viva o novo de Deus neste momento, porque é isso que Deus tem para você e para mim também. Aleluia!
Não deixe. Ele tirava a cinza do altar e colocava ao lado do altar. Ia lá dentro, tirava a roupa que havia oferecido o sacrifício e vinha com a padiola, chegava ali onde estava a cinza, amontoava, colocava sobre a padiola e levava fora do acampamento. A cinza tem que ser colocada fora, porque ela vai te atrapalhar. Por que não poderia deixar num lugar dentro do acampamento? Porque poderia sujar quem estava dentro do acampamento. Tem pessoas, Deus ama, Deus salva, mas ela pode se adaptar muito bem em outro lugar. E se ela ficar no acampamento, ela pode servir de cinza até para aqueles que estão dentro. É por isso que esse lockdown não dá certo. Porque eles querem colocar em reclusão os sãos. E na Bíblia Sagrada só colocava em reclusão, em quarentena, os doentes. Chega para esta cinza e diga: cinza querida, ou você se converte em fogo, ou você vai para fora do acampamento. Você precisa fazer escolhas. Terceiro, crie novas rotinas espirituais. O versículo de número 12 diz, eu quero voltar a lê-lo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura da ofertas pacíficas. Cada manhã, crie novas rotinas espirituais. A oração é uma rotina. Quando eu digo em rotina, não estou falando de rotina de aburrimento, cansativo. Eu estou falando de rotina contínua. Cada manhã, a oração de ontem não está valendo para hoje. Hoje você tem que oferecer a lenha de novo. Cada manhã. A lenha de ontem foi para o sacrifício de ontem. Tem que haver lenha para hoje, para o sacrifício de hoje. É por isso que a Bíblia disse: orai sem cessar. Nós temos aquela oração de comunhão. E esta oração de comunhão não se deve dizer amém. Qual é a oração que a gente coloca o amém? É a oração pública. Aquela oração que nós fazemos em conjunto com a igreja e dizemos em nome de Jesus, amém. Mas a minha oração particular e pessoal, ela não tem amém. Porque ela não tem fim, ela é rotinariamente, sem cessar. Então eu termino um ponto em oração com Deus e não digo a Ele amém. Eu levanto dali, quem sabe tenho que tomar café, tomo café, entro no carro. Quando eu entro no carro, eu continuo o assunto com Deus. Chego na igreja, atendo outras pessoas. Quando tem um espaço, eu continuo outro assunto com Deus. Passo o dia, entro quando chego à noite. A última oração da noite eu também não coloco amém. Eu digo, Deus, eu vou dormir, mas que o meu espírito fique em contato contigo. No outro dia, ao despertar, eu já desperto com uma música cantando no meu coração. A minha oração sem cessar é esta. E é esta oração que Deus exige de você e de mim, cada manhã. Crie novas rotinas espirituais. Deus nos quer levar de uma rotina de derrotas e caos a uma rotina de comunhão.
E a Bíblia disse que Deus vinha ao jardim na viração do dia para falar com Adão. Era o horário do encontro. O encontro mais próximo, mais junto. Enquanto nós não priorizarmos cada manhã, a nossa vida será um caos. O nosso ministério será um caos. As nossas decisões serão um caos. Sonharemos com muito e alcançaremos muito pouco. Teremos sempre diante de nós e no nosso pensamento o pastor ideal. Mas viveremos uma vida do pastor real. Eu queria que você conhecesse a minha versão ideal. A versão que eu sonho com ela. Como é que eu sonho com o pastor Aparecido? No meu sonho, o pastor Aparecido é um homem que vive no sobrenatural. Nos meus sonhos, o pastor Aparecido é um Pedro caminhando pelas ruas e curando com a sua sombra os enfermos. Nos meus sonhos, o pastor Aparecido é um homem dotado de uma capacidade extraordinária. No meu sonho, o Aparecido é um sujeito formado. Mas aí, em casa tem um espelho. Se você e eu queremos ver como realmente somos, tire a roupa e fique de frente para o espelho. Porque esse Aparecido é o Aparecido real. O Aparecido realmente que não é o ideal. Mas cada manhã, este Aparecido não ideal, o Aparecido real, tem a obrigação de comparecer diante do altar, cada manhã, trazendo a lenha, oferecendo o sacrifício, parando ali diante de Deus, e dizendo para Deus as suas fraquezas, as suas misérias, os seus sonhos, as suas incapacidades. Cada manhã o Aparecido se apresenta ali dizendo: Deus, por que que as coisas não acontecem? Por que que eu não atinjo ainda o objetivo? E Deus, ainda na sua infinita misericórdia, diz: porque ainda você não chegou ao nível que eu quero. Esse é o Aparecido real, que chora, que lamenta, que sofre, que vê as impossibilidades, que muitas vezes deixa de crer, outras vezes crê até demais. É aquele que muitas vezes mete o pé na jaca. É o Aparecido real. E nós temos essas duas versões de cada um de nós. Aquilo que nós somos ideal e aquilo que nós somos real. Mas a rotina de cada manhã, a rotina das coisas espirituais, te levará a aproximar cada dia, porque é um processo, a aproximar cada dia do seu ideal, ou melhor, do ideal de Deus para você. E quando eu digo que Deus tem um ideal, e o ideal dele é que nós atinjamos a estatura de varão perfeito. Este é o ideal de Deus para você e o ideal de Deus para mim. Mas cada manhã se faz necessário, porque cada manhã eu me aproximo um pouquinho mais. Crie novas rotinas. O que é a lenha? A lenha é o meu esforço.
Eu não posso aparecer diante do altar sem lenha. É o meu esforço. É o que eu posso oferecer. É aquilo que eu posso depositar diante de Deus. E se eu assim o fizer, haverá fogo. Se eu trouxer a lenha, haverá fogo. A lenha é o que você pode oferecer. Você não pode fazer o fogo. O fogo é sobrenatural. Mas a lenha é natural. A lenha é você. E você pode chegar e dizer: sou o sacrifício. Estou aqui, Deus. Quer falar comigo novamente? Quer dizer a mim, quer me orientar? E naquele momento o fogo vem e toma a lenha. E toma a lenha. Novas rotinas. O que é a lenha? A lenha é a minha dedicação, a minha consagração, a minha devoção, a minha diligência. Tudo aquilo que eu posso fazer em nome de Deus e por Deus é a minha lenha. E esta lenha tem muito valor diante de Deus, porque só vai haver fogo se houver lenha. Se não houver lenha, não há fogo. E a minha oração ultimamente a Deus é: Senhor, me incendeie, faça de mim uma tocha humana, porque se eu pegar fogo do alto da cabeça até os pés, toda a população de Araçatuba vai correr para ver o incêndio. Se você quer que a tua igreja encha de pessoas, comece a pegar fogo, e você vai ver que eles virão para ver o que está acontecendo. Você é a lenha, mas o fogo é Deus, e o fogo quem manda é Ele. Aleluia. O fogo é sobrenatural. O fogo é de Deus. E é no fogo que vem para você a unção que suspende o nosso limite. No natural nós somos homens limitados, mas na unção os nossos limites são levantados. Humanamente falando, para um pastor de ovelha como Davi, matar um urso, um leão e um gigante, todos que ouvissem iam dizer: é impossível. Mas quando a unção vem, há uma habilidade sobrenatural sobre qualquer ser humano, e você termina fazendo coisas que no natural você jamais conceberia que fizesse, porque a unção te tira do estado natural e te lança para o terreno do sobrenatural e do extraordinário. Quando você se queima no fogo do Espírito, te prepare para fazer o extraordinário, o sobrenatural. Apresente a tua lenha. Os nossos sonhos terão vidas. Os nossos projetos materializarão. E nós atingiremos um novo nível. Deus tem níveis para nós. Etapas. Ele quer tirar o nosso sonho do sonho e fazer você e eu investir neste sonho. Eu cheguei em Ibagué, Colômbia, capital do departamento do Tolima, em 1996. Eu, minha esposa e os meus 2 filhos. Nós fomos para um projeto de igrejas significativa para as capitais colombianas.
alugamos um salão de 1.400 metros. Comprei em Santo Antônio, na Venezuela, 500 cadeiras plásticas. Comprei o teclado, comprei o som, e os crentes era eu, minha esposa e meus 2 filhos. Preparei o salão, coloquei as cadeiras, aquilo estava a coisa mais linda. Marcamos a inauguração para o dia 9 de julho. Eu consegui 30 faixas com a Coca-Cola e pendurei pela cidade afora, uma cidade de aproximadamente, na época, uns 600 mil habitantes. Mandei fazer 60 mil volantezinhos. Eu, minha esposa e os meus 2 filhos. E saímos rua acima, rua abaixo da cidade, entregando aqueles volantes. Um pastor colombiano disse para mim: irmão Aparecido, porque o meu nome Aparecido, no mundo hispano, significa fantasma, aspecto de morto. Quando eu cheguei na igreja Manantial de Vida Eterna, em Bogotá, pastor Eduardo Canhas, e ele me apresentou: aqui está o irmão Aparecido. Uns quiseram fugir do templo, outros começaram a rir. Então esse pastor chegou para mim e disse: irmão Aparecido, já expressivamente, você é doido. Como é que você vai alugar um salão desse tamanho e vai colocar 500 cadeiras sem ter um crente, um cristão? Eu falei: por isso que eu estou aqui, para ser doido. Eu orava feito um doido. Eu orei sobre todas aquelas ruas de Ibagué, viu, Henrique? Cadê você? Orei sobre todas aquelas ruas, rua por rua, viela por viela, bairro por bairro. Eu, minha esposa e os meus 2 filhos. Dia 9 de julho, inauguração. Gran Cruzada de Fé e Esperança. Pastor Satírio veio para pregar na primeira noite. Tínhamos 238 pessoas lá dentro. 39 pessoas recebeu Jesus como Salvador. E começou o que é hoje, lá em Ibagué, Colômbia, Centro Familiar Cristiano. Ele vai tirar você do natural e te lançar para o sobrenatural. Arder no fogo. Arder no fogo. Arder no fogo. Nós tínhamos culto todos os dias. Eu era o lavador dos banheiros, eu era o limpador do salão, o limpador das cadeiras, eu era o recepcionista na porta, eu era o pregador, a minha esposa era a cantora com umas maracas. Na eternidade vai ser apresentado a Deus. Se você e eu começarmos a arder novamente, alguém irá ver o incêndio. Alguém irá ver o incêndio. Arda. Não deixe que nenhum bombeiro apareça para apagar o fogo do Espírito na sua vida. Deus te abençoe.